Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Glória a Deus. Senhor, essa é a tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio dela, pois nós cremos na autossuficiência da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A história da Torre de Babel, ela é uma história interessante, né? Algumas pessoas têm percepções erradas a respeito da construção da Torre de Babel. Eu já vi muita gente dizer que o propósito da torre era para que o povo subisse pela torre e chegasse ao céu, né? Os mais ousados, né, os que fazem algumas conjecturas mais elaboradas, diziam que a intenção dos homens era destronar Deus. Mas isso é uma bobagem, né? Isso não tem cabimento, porque não há nenhuma torre que possa chegar ao céu espiritual. Até porque ele é espiritual, não é físico. Vocês não acreditam que existem hoje prédios muito mais altos do que a Torre de Babel foi? Ou do que a Torre de Babel tinha condições de ser, com a habilidade de construção daquelas pessoas naquela época? É óbvio que muitos prédios hoje são muito mais altos do que a Torre de Babel foi ou seria, mesmo se continuassem construindo ela. Jamais essa torre alcançaria o patamar de prédios, de grandes arranha-céus como tem no mundo hoje, né? Como aqueles prédios lá em Dubai que a cobertura fica acima das nuvens em alguns dias, né? São construções com a engenharia muito pesada, que eu acredito que as pessoas dessa época não tinham condição de fazer. Então, a Torre de Babel, o principal propósito dela não foi destronar Deus, porque isso não seria possível. Nada nesse mundo teria a capacidade de destronar Deus. E nada material, muito menos, né? Qualquer coisa material, muito menos. Qualquer coisa física, muito menos. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então nada material pode atingi-lo, né? Nada material. Na verdade, ele é onipotente, onipresente. E isso torna ele inatingível e inalcançável. E aí não precisa nem mais argumentar nada, né? Então, a Torre de Babel não foi uma tentativa do homem chegar ao céu, mesmo com a sua mente primitiva. Mas essas construções, Babel não foi a única. Na verdade, a história mostra que muitas outras civilizações construíram coisas parecidas com Babel. A grande questão é que a Bíblia registra Babel, e provavelmente ela tem algum destaque, porque certamente foi a primeira construção desse tipo, e a intervenção de Deus diretamente nela mostra o quanto Deus não se agradou daquela obra, né? Mas essas torres, né, ou essas construções em forma de pirâmide, ou em forma de obelisco, em forma de torre, elas são muito comuns em vários lugares do mundo, né?
arqueólogos chamam essas construções de zigurates. O grande problema aqui, na verdade, são dois grandes problemas. A maior parte dessa mensagem, que não vai ser longa porque nós não temos muito tempo, a maior parte dessa mensagem vai se deter no segundo motivo da construção, que na verdade é o primeiro, só que eu vou deixar para falar logo depois. Ela é mais importante, então eu vou deixar para o fim. Então, o primeiro objetivo dessas construções, como a maioria dos zigurates que construíram no passado, a maioria dessas obras, elas tinham sim um objetivo idólatra. Eu não posso dizer que os homens construíram a Torre de Babel para chegar ao céu, mas sim que era um desafio a Deus. Isso eu posso afirmar. Ela era uma afronta ao Senhor. Era um lugar de culto idólatra. Era um lugar de culto pagão. Era um lugar em que não se servia a Deus. Se eles tivessem feito a mesma obra, a mesma torre, com o intuito de adorar a Deus, eu tenho absoluta certeza que a reação do Senhor não teria sido essa, né? Mas era um lugar de idolatria, era um lugar de paganismo, como a maioria das outras construções que tinham essa mesma proposta, né? As propostas de pirâmide. Você encontra aqui na América do Sul, né, as construções dos incas, dos maias, dos astecas, todas elas tinham esse formato, né, piramidal, em forma de apontando para o céu, né? E em várias outras localidades na Europa, na Ásia, tem muitas construções que imitaram essa construção original, essa primeira construção idólatra, a de Babel, né? Então, queridos, esse era o primeiro motivo que desagradou a Deus. O objeto daquela construção não era glorificar a Deus. O alvo daquela obra não era glorificar a Deus, mas era a idolatria e o paganismo. Bom, esse é o primeiro motivo que eu destaquei. Mas qual é o segundo e o que eu vou passar mais tempo falando sobre ele, que é o que mexe conosco? Talvez dificilmente alguém admita ser idólatra. A maioria das pessoas hoje, até os idólatras, não admitem ser idólatras, né? A maioria das pessoas hoje não se enquadraria, né? não aceitaria ser taxado como uma pessoa idólatra. Muito pelo contrário, né? Todo mundo serve a Deus, todo mundo é filho de Deus, virou até ditado popular, né? Também sou filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus, né? Todo mundo está de olho na herança deste pai, né? Todo mundo quer ser filho de Deus. Ninguém admite servir a outros deuses, principalmente aqui na nossa cultura. A gente não aceita muito bem, não vê com bons olhos outros deuses, né? Admitir outros deuses. Apesar de toda falta de conhecimento da Bíblia, o nosso povo, o povo brasileiro aqui, ele de forma geral se considera cristão e se considera teísta, né? Que crê em Deus. Às vezes nunca botou o pé numa igreja, mas crê em Deus. E esse não era o discurso do povo de Babel. Eles literalmente queriam afrontar o Deus único e verdadeiro e fazer de Babel um centro idólatra para cultos pagãos. Mas uma coisa me chamou a atenção no texto: é o porquê que esse povo decidiu fazer essa torre. A sua motivação primeira, né? Porque eu acho muito trabalho, eu acho muito esforço para esse segundo propósito, né? Eu quero
destronar o Deus Altíssimo. Isso não teria cabimento. Mas o texto revela o que estava no coração desses homens. Às vezes a gente passa despercebido, a gente não entende o texto, a gente às vezes até entende o contexto geral da coisa, né? Não, o povo quis construir uma torre, Deus foi lá, bagunçou a língua deles e eles não conseguiram construir. Basicamente, esse resumão é o que a gente entende do texto quando a gente lê. Mas o coração dos homens é revelado nessa palavra e às vezes a gente não percebe. Ele diz aqui, presta atenção no verso 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Presta atenção nessa frase seguinte: assim nosso nome será famoso. Você percebeu, JP, o que estava no coração daqueles homens que construíram a Torre de Babel? Eles não queriam apenas afrontar a Deus, ou serem idólatras, ou serem pagãos. Na verdade, eles queriam que o nome deles fosse famoso. E aí, quando eu leio isso, eu fico assustado. Quando eu leio isso, eu fico preocupado, porque quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas que você já esbarrou aí na sua vida, não tem o mesmo desejo de ser famoso, de ter o seu nome. Às vezes a gente troca os nomes para uma coisa mais menos vaidosa. A gente diz: eu quero deixar um legado. Essa história, eu quero deixar um legado, é mais ou menos dizer o seguinte: eu não quero que o meu nome seja esquecido. Eu quero que o meu nome, né? Isso me causou um pavor quando eu li. Porque às vezes até entre nós, crentes, nós talvez, eu não sei se inocentemente, por não viver 100% do que a Bíblia nos ensina e o que Deus espera de nós, às vezes esses sentimentos passam até pelo nosso coração. Como seria bom se eu fosse famoso, as portas se abriam, né? Se eu fosse uma pessoa famosa, eu conseguiria mais benefícios, mais dinheiro, mais recursos, portas abertas, né? Quem não quer um bom network, né? Quem não quer dizer assim: João Pedro Bassetti, você conhece? Ah, conheço. Ah, se foi ele que indicou, pode vir que está tudo certo. Sabe, esse povo, eles disseram, o coração deles diz assim: assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, a fama era o motivo primeiro da construção de Babel. Eles queriam fazer uma coisa que as pessoas que passassem por ali se perguntassem: quem foi que fez isso aí? E aí os nomes deles fossem citados. E quando nós olhamos para o Evangelho, a coisa vai exatamente na contramão disso. Você vê o profeta João Batista. João Batista era conhecido, os reis falavam dele. Herodes respeitava João Batista, tinha medo dele. Foi preciso uma conspiração com a sua esposa ilegítima e a sua enteada para que ele fosse colocado numa sinuca de bico, né, como diz o ditado, fosse colocado numa situação de impasse para que ele tivesse que matar João Batista contra a própria vontade dele. Ele respeitava João. E João, mesmo sendo a voz que clama do deserto, profetizado pelo profeta Isaías, 700 anos antes de nascer, mais de 700 anos antes de nascer, João Batista, que recebeu o testemunho do próprio Jesus Cristo, dos nascidos de mulher, não houve profeta como João. Ou seja,
Esse João Batista, o cara, disse que eu diminua e que ele cresça. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Que eu diminua e que ele cresça. Poucos de nós têm coragem de dizer isso, porque a gente sempre quer algo a mais desse mundo. Nós sempre temos alguma expectativa a mais. A gente sempre quer deixar o nosso legado, né? A gente não quer que o nosso nome seja esquecido. Nós queremos de alguma forma sermos famosos. Para piorar o sentimento dos construtores de Babel que existem em nós, surgiu a tal das redes sociais. E aí as pessoas são categorizadas pelas quantidades de seguidores que elas têm. E aí eu me pergunto, construir um Instagram com 1 milhão de seguidores não é a mesma coisa que construir uma mini torre de Babel que cabe no seu celular? Não era esse o propósito deles? Assim nosso nome será famoso. Eu não sei se fama é pecado, eu acho que não. Ser famoso não é pecado. Eu diria que ser famoso não é pecado, porque Jesus é um dos mais famosos do mundo, né? Teve até um cantor aí que disse que era mais famoso que ele levou um tiro depois, que coisa estranha, né? John Lennon. O problema não é ser famoso. A fama não deve ser o fim. João Batista, que disse que eu diminua e que ele cresça, tem o seu nome registrado nas escrituras sagradas e repetido milhares de vezes, milhões de vezes na história, como o profeta que anunciou o nascimento de Jesus, que abriu os caminhos, né, para o ministério de Jesus. Então o problema não é o fim, não é a fama pela fama. Esse não é o problema. Esse é o problema, né? Ser famoso não é nenhum problema. O problema é quando esse é o nosso fim, quando esse é o objetivo. Jesus não, na verdade ele fazia o contrário. Às vezes fazia um milagre e diz: olha, não conta para ninguém. Não conta isso para ninguém. João Batista, com essa frase que vocês ouviram. O apóstolo Paulo, ele se apresentava como o escravo de Jesus. Em alguns momentos ele dizia: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores. E todos esses homens se tornaram muito famosos, mas nenhum deles tinha como objetivo a fama. Quando a fama torna-se o nosso objetivo, nós não somos diferentes em nada desse povo aqui que construiu a Torre de Babel. Isso me causa grande preocupação, porque se essa busca por honra, por louvor, por glória, por fama, por reconhecimento incomodou tanto a Deus nesses dias de Babel, como Deus não muda, continua incomodando hoje. E se ele se dispôs a descer do céu em pessoa e desbaratinar aquele povo e espalhá-los pela terra, ele fará exatamente a mesma coisa comigo, se houver uma torre de Babel no meu coração ou até no meu celular. Essa torre que se propunha a chegar ao céu, hoje ninguém sabe nem onde é mais. Não sobrou nada dessa torre. Muito tempo depois, uma outra construção chamou a atenção dos discípulos,
E Jesus disse: vocês estão vendo essas pedras dessa construção? Não sobrará pedra sobre pedra. E aí eu fico pensando, se Babel e aquela construção de que Jesus falava não existem mais hoje, o que vai ser do meu legado, né? O que vai ser do seu legado? Aquilo que você pensa que é fama, aquilo que você pensa que é glamour, aquilo que as pessoas pensam que é glória e honra, não vai ser nada. Não vai ser absolutamente nada. Você só está arrumando um inimigo, um opositor. O próprio Deus vai destruir a torre do seu coração. Que palavra dura, né? Que palavra destruidora de sonhos. Eu que já estava ali conseguindo mais alguns seguidores no Instagram, vem o pastor Júnior com essa história. Não me importo com quantos seguidores você tem no Instagram. Pouco me importa, né, o quão famoso qualquer pessoa seja, não me importo. Esse não é o objetivo, eu estou pregando a palavra, e a palavra diz que esses homens que construíram essa torre, seu propósito original, aquilo que motivava os seus corações, era fama, era ter os seus nomes reconhecidos como objetivo final. Que nós possamos nos inspirar naquilo que diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que o Senhor, sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo humilhou-se ainda mais, morrendo numa cruz. Ou seja, nós vivemos na contramão daquilo que Jesus fez. Enquanto Jesus desceu, nós queremos subir. Enquanto Jesus se humilhou, nós nos exaltamos. Enquanto Jesus se diminuiu, nós nos engrandecemos. Enquanto Jesus era discreto, nós somos vaidosos. E aí, isso é uma mensagem que é apenas para reflexão, né? Tem uma música, tem um hino que diz que o meu nome morra com meu corpo, né? Os arrais. E é difícil pessoas dizerem isso, né? É difícil na sociedade que nós vivemos hoje, as pessoas, elas querem reconhecimento, elas querem favor, elas querem destaque, elas querem dinheiro que esse favor, esse reconhecimento, esse destaque trazem, enquanto, apesar da Bíblia não ser tão explícita às vezes nisso, mas nos exemplos nós vemos que o caminho do Evangelho é exatamente o contrário. Jesus ensinava no Sermão do Monte: se você deu com a mão direita, que nem a tua mão esquerda saiba o que você fez. Que a gente possa buscar ser parecido com Jesus em tudo, até nisso, né? Nessa questão de humilhar-se a si mesmo, de buscar a verdadeira humildade e simplicidade, como o Evangelho nos ensina. Então, eu sei que é uma palavra dura e que nos leva a refletir, ou talvez nem tanto, né? Eu e cada um de nós que provavelmente está aí acompanhando essa mensagem, não somos pessoas famosas, não temos muitos seguidores nas redes sociais, mas é impressionante como nós valorizamos essas coisas.
É impressionante como essas pessoas que têm muita fama, muitos seguidores, elas são revestidas de uma autoridade que eu não sei de onde vem, porque não tem. Nós é que damos essa autoridade para essas pessoas. Quantas pessoas você observa e diz, como é que essa pessoa tem tanta influência, como é que essa pessoa tem tanto poder, né, para decidir tantas coisas, enquanto nitidamente nós vemos pessoas que seriam muito melhores, né, ocupando aquelas mesmas posições, mas é difícil explicar isso. A única coisa que nós precisamos vigiar como cristãos é que no nosso coração não seja construída nenhuma torre de Babel. Porque no momento que nós construirmos alguma torre de Babel no nosso coração, o Senhor descerá para nos espalhar na terra. Que tenhamos essa consciência e que busquemos viver o Evangelho exatamente como é. Eu sei que é uma mensagem que vai na contramão do que as coisas têm ditado como norma hoje em dia. Eu tenho plena consciência disso, mas nós não podemos negociar o Evangelho. Nós não podemos negociar com a palavra. Nós não podemos ajustar a palavra ao nosso modo de vida. O nosso modo de vida é que precisa se ajustar ao que a palavra diz. Então, que nossa oração seja que ele cresça e que eu diminua. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Medite em Gênesis 11 mais um pouco, para que o Senhor continue falando ao seu coração. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai amado, a graça salvadora de Jesus, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. A igreja diz